Olá, pessoal. Boa noite. Olá, Carol, André, Elaine. Já nós vamos iniciar aí a nossa live, que nós vamos falar sobre um tema da educação especial, né, que é altas habilidades, superdotação. Pessoal que tá aí já participando, se quiser colocar aí se sabe, se já ouviu falar de altas habilidades, superdotação, pode ir comentando aí. Nós marcamos para 21h02, então vamos esperar aí o pessoal entrando. Oi, Renata. Boa noite. Aí, ó, Renato, o filho dela, tem altas habilidades. Vamos ver aí o pessoal que vai participando. Deixa eu chamar aqui o pessoal. Obrigada, Renata. Quem quiser compartilhar, pro pessoal que ainda não sabe. Obrigada, Renata, pelo seu trabalho, viu? Que às vezes não conhece ainda altas habilidades, superdotação. Olá, Nana. Oi, Janielke. Sejam bem-vindas. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, Marília. Sejam bem-vindas. Então, pessoal, são 9h02, né? Então, vamos começando, né, com a nossa live de hoje. É uma live que vai ser uma série delas, que vai falar sobre o tema e cada vez mais profundo no decorrer dos dias, né? Hoje, né, o tema é: você sabe o que é altas habilidades, superdotação? Né? E hoje eu vou falar a respeito desse tema que faz parte da educação especial, né? E está, né, lá na nossa lei de diretrizes e bases, mas muitas vezes é um público que passa despercebido, né? Então, hoje nós vamos falar, né, desse tema, e eu usei de base, né, o site da Patrícia Neumann, que ela é referência das altas habilidades, superdotação, né? Ela tem feito um trabalho de pesquisa, ela é cientista na área, né? Tem várias publicações a respeito, tem um estudo bastante importante aí nessa área, né? E eu peguei um texto do site dela que tem, né, a descrição de vários autores, né, a respeito das altas habilidades, superdotação. Primeiro eu vou começar com um texto que fala das altas habilidades, superdotação no Brasil, né? No Brasil, uma pessoa com altas habilidades, superdotação quer dizer alguém que demonstra um potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também é uma pessoa que apresenta elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Esta definição é dada pela Política Nacional de Educação Especial, na Política de Educação Inclusiva de 2008. Uma coisa que eu vou deixar bem grifada aqui para vocês é a respeito das datas de tudo que a gente lê, né? Quanto mais atual,
melhor para nós compreendermos, porque às vezes há definições tão antigas que não faz parte da nossa realidade nos dias de hoje. Então isso é importante, que essa política nacional, ela é de 2008, então é muito importante vocês terem atenção a isso, principalmente o pessoal, os pais, os adultos, né, que querem mais entender a respeito para buscar os direitos dos filhos, dos alunos, né. Altas habilidades, continuando. Além disso, né, as pessoas com altas habilidades de superdotação são o público da educação especial, conforme o decreto número 7.611, de 17 de novembro de 2011. Então, vocês podem ver aqui que em 2011, né, que tá mais atual esse decreto, já faz 10 anos já, mas que muitas vezes, né, é algo, como eu disse no início, que passa despercebido e nós não percebemos, né, às vezes nós, quanto educadores, os pais, os próprios adultos, né, que vão se identificando em algumas falas, né. E agora nós vamos falar um pouquinho da definição de altas habilidades de superdotação, né. Eles são temas sinônimos, né, tem a barra altas habilidades barra superdotação. Isso quer dizer que eles são a mesma coisa. É a mesma coisa dizer se uma pessoa tem as altas habilidades ou se ela é superdotada. Ambas as formas, elas estão corretas. A barra quer dizer ou, né? Altas habilidades ou superdotação. É a mesma coisa. Né? E pode dizer também, né? Altas habilidades ou superdotação, sem a barra. A palavra ou também diz, né, que são termos equivalentes. E a legislação brasileira utiliza a barra ou a palavra ou para separar os termos. Então é importante a gente saber isso, né, porque às vezes há alguns equívocos, né, que às vezes eu vejo em alguns grupos, né, que altas habilidades é uma coisa e superdotação é outra. E não é, é a mesma coisa, são sinônimos, né. Agora eu vou falar de um autor, que é o Lewis Terman, que eu vi esses dias, né, em uma publicação, né, uma definição de superdotação baseado nele, né, e aí eu fui procurar o ano, né, da explicação, era de 1916, então a gente tem que estar atento, né, a essas definições, né, então, Nana, é interessante, né, tem que prestar atenção. Então, o Terman, em 1926, ele afirma o quê? Pessoas superdotadas são as que possuem QI superior. Turkman 2020. Ele dividiu pessoas moderadamente, excepcionalmente e profundamente superdotadas conforme a medida do QI, né? Que foi traduzido pela Patrícia Nelma. Oi, Jana, seja bem-vinda. Então, esse termo, ele afirma que a pessoa superdotada é aquela que tem um QI muito superior. Né? E hoje, na nossa atualidade, nós já vimos, né, que há vários autores, né, que englobam, né, outras inteligências, que não é só o QI, porque o QI em si, ele avalia algumas habilidades acadêmicas, não são todas, né? Então, às vezes, muitas crianças podem ser excluídas por conta desse teste de QI, né, que dá inferior, e às vezes ele tem inteligência em outras áreas, né? As inteligências são altas em outras áreas que no QI não vai demonstrar. Então, nós temos que ter essa atenção, né, nessa parte. Agora eu vou falar sobre a superdotação para Sidney Maryland. Em 1972, Maryland definiu que crianças superdotadas e talentosas são aquelas identificadas por pessoas qualificadas profissionalmente. São crianças que possuem habilidades excepcionais e são capazes de elevada performance. São crianças que necessitam de programas educacionais diferenciados e ou serviços para além daqueles normalmente oferecidos pela escola regular para realizar seu potencial para si mesmas e para a sociedade. As crianças de uma elevada performance são as que demonstram realização e o potencial em qualquer uma dessas áreas, seja uma delas ou mais de uma. 1. Habilidade intelectual geral. 2. Habilidade acadêmica específica. 3. Pensamento produtivo e criativo. 4. Habilidade de liderança. 5. Artes performáticas e visuais. 6. Habilidade psicomotora. Né? Esse
é uma referência Turkman, 2020, foi traduzido pela Patrícia Neumann. Então aqui ele fala dessas áreas, né? E isso é de 1972, né? Então há uma diferença das áreas e das inteligências que nós identificamos nos dias atuais, né? Mas vocês podem ver que aqui ele cita das crianças que têm uma elevada performance. Mas só que nós também temos, não sei se vocês sabem, as crianças superdotadas de baixo rendimento. E aí acaba que elas não se enquadram aqui, né? Porque não vai ser fácil elas mostrarem o talento, né? Muitas estão camufladas. Então a gente tem que ter muita atenção para essas definições, porque às vezes não se enquadra na realidade, porque cada ser é único e ele vai demonstrar habilidade de uma forma ou de outra. Alguns, né, demonstram-se muito, né, na cara, né? Mas outros não, outros é de outra forma. O próximo autor que eu vou falar é de Abraham Tannenbaum. Nos anos 1980, Tannenbaum conceituou superdotação como uma habilidade para performar ou produzir trabalho que melhore a vida da humanidade, quanto aos aspectos moral, físico, emocional, social, intelectual e estético. Os componentes da superdotação incluem 5 fatores: habilidade geral, aptidão específica, fatores não intelectuais, meio social e acaso. Muitas pessoas superdotadas não chegam a realizar o seu potencial totalmente e, para Tannenbaum, crianças e adolescentes podem ser considerados somente potencialmente superdotados. A verdadeira superdotação pode ser apenas encontrada em adultos, que são criticamente aclamados como executores ou exemplares produtores de ideias, né? Então é que a gente vê, né, que para ele, né, para o Tannenbaum, né, ele considera que somente crianças e os adolescentes podem ser somente potencialmente superdotados. E vai chegar a ser superdotado de verdade somente com um adulto. Nem a gente vê na nossa atualidade, né, pelo menos pelo que eu tenho convivido com as crianças, com os adultos superdotados, né, que isso na nossa realidade geralmente não acontece, né, vai variar realmente de pessoa para pessoa. Agora nós chegamos sobre uma autora muito interessante, que é a Linda Silverman. Ela escreveu em 1991 com um grupo de cientistas, o Columbus Group, né, baseados em Leta Holling-Orolf, Lev Vygotsky, Casimir Dabrowski, Jean-Charles Terracier, Anna Merhoffer, e construíram um conceito de superdotação com base na sincronia. O que é a sincronia? É às vezes um desenvolvimento que é muito alto de um lado e no outro ele é muito baixo. Isso é uma sincronia. E no superdotado isso é comum. Vocês vão ver agora que interessante a definição. Superdotação é um desenvolvimento assincrônico no qual habilidades cognitivas avançadas e intensidade aumentada se combinam para criar experiências internas e consciência que são qualitativamente diferentes do padrão. Então, prestem bem atenção nessa palavra, intensidade. O superdotado, ele é intenso ao extremo. Ou ele é extremamente feliz em algum momento, ou ele está extremamente triste. É muito difícil você ver um superdotado totalmente autorregulado. É difícil, mas às vezes acontece depois, com o passar do tempo, vocês conseguem ver nessa autorregulação. E, principalmente, né, nessa questão aqui que são diferentes do padrão. Então, às vezes, se vocês têm alunos que são diferentes do padrão, né, que é considerado padrão pela sociedade, né, que tem elevada intensidade em algumas coisas, né, pode estar desconfiando aí nessa situação, né. Então, essa sincronia, ela aumenta conforme a capacidade intelectual da pessoa. A singularidade das pessoas superdotadas as tornam particularmente vulneráveis e requer modificações na parentalidade, na educação e no atendimento para que se desenvolvam otimamente. Então, né, os superdotados, eles são muito singulares, né, são muito diferentes entre si, são muito parecidos e muito diferentes, então tem que ter um plano de atendimento individualizado para ele, tem que ser um trabalho individualizado.
em conjunto mais individualizado, né? O professor vai ter que saber lidar, né, com, além de todas as outras necessidades que tem uma sala de aula, né, com alunos de vários tipos, vai ter que saber lidar também com as crianças superdotadas, que na maioria das vezes estão ali, né, escondidinhas, e às vezes não mostram seus talentos, né? Então tem que ter uma observação muito grande, né? E essa vulnerabilidade é por conta dessa sincronia, que às vezes o desenvolvimento intelectual, ele tá tão alto e a parte emocional tá lá embaixo, né? Isso aí derruba as habilidades também, né? Então tem que ter muita atenção nessas questões também. Agora nós vamos chegar na superdotação para Joseph Renzulli. Joseph compreende a superdotação como um fenômeno que se mostra através da interação entre 3 grupamentos básicos de traços, sendo eles as capacidades gerais acima da média, os elevados níveis de comprometimento com a tarefa e os elevados níveis de criatividade. Os 3 grupos de traços são dinâmicos, ou seja, têm propriedades de movimento, interação, mudança e energia contínuas. Os 3 anéis não são em absoluto um estado fixo e estático. Eles estão em constante inter-relação e transformação. As pessoas superdotadas e talentosas são aquelas que possuem ou são capazes de desenvolver este conjunto de traços e aplicá-los a qualquer área potencialmente valorizada do seu desenvolvimento humano. Então a gente vê aqui que para Renzulli, né, a superdotação ela é muito mais ampla, né? A pessoa superdotada ela é capaz, né, de desenvolver em qualquer situação, né? Às vezes, eu sempre falo, a superdotação muitas vezes surge, né, os talentos da necessidade. E aí que a gente vê o quão a pessoa é talentosa quando ela se depara com um problema e ela consegue uma solução. Quando ela vê algo que precisa ser consertado e ela descobre como conserta de uma forma mais prática, mais rápida, né? E isso vai desenvolvendo de acordo, né, com os estímulos que vão sendo recebidos, né? Então é importante não só também, né, as pessoas superdotadas, porque no começo para identificar não é muito fácil, às vezes percebe alguns traços ou outros, mas todas as crianças, né, é importante desenvolver todos os potenciais. Qualquer criança, em qualquer condição, é capaz de desenvolver potenciais. Qualquer criança, qualquer adulto, qualquer idade, né? A gente tem que acreditar em nós mesmos e acreditar nos outros também, que eles são capazes, né? Por isso que vai desenvolvendo cada vez mais esses talentos, essas habilidades, né? E é interessante, né? Porque ele cita aqui que esse conjunto ele é capaz de desenvolver em qualquer área potencialmente valorizada do desenvolvimento humano, né? Então, se essa parte é potencialmente valorizada, consequentemente ele vai saber trabalhar ao longo da vida. Ele vai se tornar mais independente no decorrer da vida. E agora nós vamos chegar aqui, né? E eu esqueci de citar que esse conceito do Renzulli é de 2004. Então, nós percebemos ali como se fosse uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo que nós vamos chegando até os dias mais atuais. Então, é muito recente e o quanto é mais amplo aqui, né, para Renzulli. Agora, eu vou chegar falando de Yolanda Benito. No caso, ela é do ano 1999. A Yolanda Benito, ela chamou de pessoa superdotada a pessoa que possui uma capacidade intelectual superior à média, a nível psicométrico, acima de 130, observando-se diferenças cognitivas, tanto em nível quantitativo quanto qualitativo. Maior maturidade nos procedimentos de informação, percepção e memória visual, desenvolvimento da capacidade metacognitiva em idade inicial, aproximadamente aos 6 anos, insight na resolução de problemas, elevado talento criativo, motivação intrínseca pela aprendizagem, precocidade e talento. Com relação ao talento, é a capacidade de um rendimento superior em qualquer área da conduta humana. Benito Apúdio Bravo e Arrelano, em 2007. Quem traduziu foi a Patrícia Nelma. Então, aqui, para Yolanda Benito, superdotação é um número, né? Nós podemos ser considerados por número? Será que nós podemos avaliar certas coisas por número? Né?
Numa prova, se a gente estiver meio triste, abatido, como que a gente vai? A gente vai bem ou não? Mal, né? Nem sempre a gente vai bem numa prova que a gente estiver meio depressivo, meio triste, com o psicológico meio abalado, né? E muitas vezes, o que eu ando vendo em grupos, em Facebook, né? Que há pessoas que ainda acreditam que a superdotação é quem tem QI acima de 130, né? Que faz uma prova e vai bem naquela prova, né? E a superdotação, ela é muito mais além disso, muito mais além, né? Nós vemos, como eu estou trabalhando agora no processo de avaliação de autossabilidade e superdotação, juntamente com a Patrícia, né? Eu trabalho como psicopedagoga, nós vemos muitas crianças camufladas na escola, que quando nós entrevistamos a escola não vê talento nenhum na criança. Mas aí, quando a gente lida com a criança, a gente lida com os pais, a gente vê quantos potenciais aquela criança tem que não demonstra. E se ela for fazer um teste de QI, muitas vezes ela não vai dar um QI alto. E o QI, ele é mutável. Eu posso fazer um QI uma época, tá baixo, o outro pode estar alto. Isso vai variar também como psicológico, né? E se a criança tem trauma de prova? Eu conheço alunos que a gente não pode falar o nome prova, porque eles já ficam com medo, porque eles estão sendo avaliados. Eles não conseguem compreender, né, essas questões, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, de não comparar uma pessoa com um número. Ah, eu tenho QI 130, 140, eu sou o top dos top, né? E eu conheço muitas pessoas que têm QI na média e tem as 4 inteligências, né? As 4 inteligências em nível alto, né? Então, tem que ter muita atenção com isso, para não comparar o seu filho, o seu aluno com um número. E número não representa ninguém. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Essa é um conceito de 1999 que hoje em dia nós já não usamos, né? Mas só que eu ainda vejo muito desconhecimento dessa parte, né? Então, é bom ter essa atenção. O próximo conceito é de Steven Pfeiffer. Steven, ele foi criador do modelo tripartido. E ele diz que crianças superdotadas são as que apresentam maior probabilidade em comparação com outras de sua mesma idade. Experiência, oportunidades de alcançar êxitos extraordinários em uma ou mais áreas que são valorizadas culturalmente, né? Foi do ano de 2015 e quem traduziu foi a Patrícia Nelma. Uma segunda definição mais específica da superdotação acadêmica. Estudantes superdotados acadêmicos mostram um rendimento excepcional ou evidências de potencial para um rendimento acadêmico sobressalente em comparação com outros estudantes de sua mesma idade. Experiências e oportunidades. Têm uma sede por se sobressair em uma ou mais áreas de competência acadêmica. E os estudantes superdotados acadêmicos, eles são suscetíveis de se beneficiar de programas especiais de educação ou recursos, principalmente se tiverem a ver com seu perfil único de habilidades e interesses. Pfeiffer, 2015. Né? Então aqui a gente vê o perfil do superdotado acadêmico, que é o superdotado que se destaca na matemática e na linguística. Né? Ele faz todas as atividades, ele tira 10 em tudo, ele vai super bem, ele se beneficia com as suas habilidades, ele passa em tudo quanto é prova, ele passa em qualquer vestibular, né? Então esse aí é um superdotado que ele se vira totalmente sozinho, né? Não precisa de uma intervenção mais aprofundada, é um que já tem uma parte muito mais excepcional. Mas ainda, né, a gente pode citar que mesmo essas crianças, adultos, adolescentes, né, que têm essa habilidade acadêmica, né, mais alta, né, que entra na parte da superdotação, tem que ter um cuidado muito especial com a parte, né, emocional, porque muitas vezes ele tá lá na sala, né, ele tá tudo que tá passando na sala, né, ele já sabe, né, tá muito fácil para ele. Né, pode acontecer. Mas pode ter também um acadêmico que está dentro da sala com as crianças da sua idade, ele sabe muito mais que eles, mas ele gosta da turma, porque são da idade dele e não sente necessidade muito de aceleração,
né? Muitas vezes pode acontecer que há necessidade de aceleração, mas para outros não. Vai depender de cada caso, certo? Vai depender de cada criança, né? Então aqui o Steven Pfeiffer, né? Ele fala exatamente dessa superdotação acadêmica, né? Então vamos seguir. A superdotação para Hannah Subotnick, Paula Olszewski, Kubilius e Frank Rowell. Hannah, Paula e Frank desenvolveram a seguinte definição de superdotação. A superdotação é a manifestação da performance que se encontra claramente no extremo superior da distribuição em uma área de talento específico, inclusive na relação com outros indivíduos com alto nível de funcionamento nessa área. Além disso, a superdotação pode ser vista como um processo de desenvolvimento no qual, nas primeiras etapas, o potencial é o elemento variável. Nas etapas posteriores, a performance é medida da superdotação. Nos talentos completamente desenvolvidos, a excelência é a base na qual ela se afirma. As variáveis psicossociais têm um papel essencial na manifestação da superdotação em qualquer uma das fases do desenvolvimento. Ambas as variáveis cognitivas e psicossexuais são maleáveis e necessitam ser cultivadas deliberadamente. E esse trecho é de 2011, né? E ainda tem essa parte aqui. Hannah, Paula e Frank defendem que há uma necessidade de que todas e todos os estudantes, inclusive os superdotados, tenham um adequado nível de desafio na escola, o que é preciso haver uma programação educativa, formação e apoio apropriados para o desenvolvimento com excelência dos talentos e habilidades. Eles também defendem os seguintes princípios. As habilidades são importantes, especialmente as habilidades específicas dentro de cada área. As áreas de talentos diferem nas trajetórias do desenvolvimento que começam em diferentes idades. É preciso oferecer oportunidades as quais devem ser aproveitadas. As variáveis psicossociais são determinantes no desenvolvimento eficaz dos talentos. E a preparação para a excelência é o que a educação deve aspirar a superdotados, né? Então, aqui fala do desafio, é uma das principais características dos superdotados. Eles amam desafios, amam ser desafiados. Mesmice para eles é muito complicado, coisas repetitivas, né? Tem hora que são necessários, tem hora que eles têm que aprender que certas coisas tem que haver repetição. Mas tem certas horas que muita mesmice, muito conteudista, uma escola muito conteudista, às vezes não vai dar certo para aquela criança. Para alguns sim, para outros não, né? Isso vai variar de criança para criança, né? Então aqui fala que tem que ter uma programação educativa. Então, é difícil? É porque nós temos alunos numa escola, numa sala, com dificuldade de aprendizagem, com habilidade na média, com habilidade abaixo da média, com habilidade acima da média, né? Então, é complicado, né, fazer um plano de aula, né, que consiga pegar todos, mas a gente consegue, com jeitinho e criatividade consegue, né, fazer essa forma de estar desenvolvendo ali numa sala, né, todos os potenciais do aluno, né? Eu sempre falo, eu gosto de usar a palavra nivelar, mas o nivelar não de deixar reto, né? O nivelar de seguir como se fosse, né, uma montanha. O que tá mais fraco, a gente vai tentar fazer subir. O que tá mais forte, mais um pouquinho, a gente vai tentando. E se igualar, melhor ainda. Se a gente conseguir desenvolver essas habilidades para todos igualarem, que é difícil, mas a gente consegue, né? Então, é importante desenvolver essa habilidade. É importante não podar o seu aluno quando ele fala na frente de todo mundo. Mas é importante ele esperar também a hora dele falar, né? Então, tem que saber lidar com essas crianças, saber como que eu vou levar, né, uma criança, né, que de repente eu tô dando aula e ela começa a falar em alemão. Como que eu vou usar esse alemão dessa criança na aula? Né? Como que eu vou usar esse aluno que ele tem uma paixão por astronomia, ou outro que tem uma paixão por livros, né? São formas que a gente tem que aprender, e eles também têm que saber conviver com outros, né? Porque nós não vamos achar muitas vezes pessoas iguaizinhas a nós, com os mesmos interesses no mesmo lugar. A gente pode achar,
né, em locais diferentes, mas nem sempre numa mesma sala vão ser todos iguaizinhos, né, cada um com as suas peculiaridades, né? Então, de acordo com a trajetória de cada aluno, com o desenvolvimento de cada um, é que é aí que esses talentos vão aparecer. Vai depender da oportunidade que cada um tem, né? Vai depender de como que ele está sendo estimulado ou não, né? Porque a baixa estimulação também não desenvolve talento, né? Então, o pai e a mãe faz tudo pelo filho, não deixa ele nem falar, né? Então, tem que tomar cuidado. Ou o professor fala tanto que a criança nem participa da aula, né? Então, tem que ter muita atenção nessa questão. E essas oportunidades, né, tem que oferecer oportunidades e ser aproveitadas de forma efetiva, para que a criança sinta que ele evoluiu, que ele está crescendo, que ele está desenvolvendo, né? E a parte psicossocial, ela é muito importante também. Por isso é importante da terapia, né? Para a criança sempre estar fazendo terapia em qualquer idade, mesmo em qualquer, ou com dificuldade de aprendizagem, ou na média, porque tudo isso interfere no processo de aprendizagem e no desenvolvimento de talentos, né? Então é muito importante ter esse cuidado na família, a forma de falar com a criança, a forma de tratar, tudo isso é extremamente importante. Então vamos chegar aqui num item bem interessante, que é dessa parte da Rena, Paula e Frank, que vai continuar, que é potencial, performance e excelência. Eles criaram um modelo para o desenvolvimento dos talentos que tem 3 fases. A primeira fase inicia com o potencial a ser desenvolvido, as habilidades em seu início. A próxima fase é o desenvolvimento do pico da performance, que é onde se juntam a competência e a expertise. Por fim, vem a fase da excelência. Ou seja, qualquer talento tem uma trajetória a ser percorrida, que passa da transformação do potencial em competência, a competência em perícia, e a perícia em excelência. Para isso, desenvolver habilidades psicossociais é fundamental. Sem elas, o talento não se expressa nem se desenvolve como poderia. Foi o que eu disse para vocês. Existem avaliações de crianças que têm uma facilidade em artes, mas ela tem uma facilidade na pintura, mas ela não sabe desenhar. Então, há essas diferenças, né? Por isso que o processo de avaliação, ele tem que ser muito profundo. Ele também tem que ter uma parte que analisa o que a criança faz. Porque, como eu disse no início, muitas vezes na escola, aquela criança não demonstra o seu talento, mas os pais em casa conseguem ver aquele talento, né? Então, por exemplo, dentre as muitas habilidades psicossociais, é preciso aprender a persistir perante um desafio ou dificuldade, desenvolver determinação e autocontrole, adotar uma mentalidade de crescimento, aprender a diferenciar a recompensa, a autorregular as emoções, aumentar a capacidade de enfrentar a competição e os fracassos e desenvolver abertura a críticas. Isso é uma das dificuldades que eu tenho quando eu atendo os alunos que têm altas habilidades de superdotação. Às vezes acontece, eu dou aula de música, de errar uma nota. E essa nota é o motivo já para dar um gatilho emocional na criança e a criança não querer mais fazer algo. E aí o que acontece? A gente percebe que a criança tem essa necessidade de estar buscando um atendimento psicológico, uma terapia, né? Algo que venha trabalhar essas questões. Porque na aula de música nós não conseguimos fazer esse trabalho se não tiver um pouco mais desenvolvido. Porque o que acontece? A aula de música tem repetições. Porque para a gente ter uma certa excelência no piano, no órgão, no violão, a gente precisa repetir, né? Não é assim do dia para a noite, é com a prática. Porque muitas vezes o superdotado não tem uma facilidade na coordenação motora, não são todos que têm, mas só que precisa de prática, e mesmo aqueles que têm precisa dessa repetição. E muitas vezes o superdotado não tem essa facilidade dessas questões por causa das repetições. E também a questão emocional vai interferir no processo de aprendizagem. Então tem que estar um emocional, a criança tem que saber entender, tem que se autocontrolar. Muitas vezes nós vemos os pais que falam que as crianças têm explosões de raiva, de ódio, né? E isso aí é algo que tá meio assim, né? Que a gente percebe a assincronia, tem uma aprendizagem muito grande, tem um vocabulário
muito rebuscado, né? E a criança, ela não consegue se autorregular, porque se ela se frustra, se ela é contrariada, ela explode, ela bate a cabeça, ela quebra as coisas, né? Isso eu já vi em vários casos se repetir. Então, tem que trabalhar essa questão emocional, tem que saber trabalhar com a criança em casa, o pai, a mãe, não cobrar a perfeição da criança, né? Mas também tem que cobrar a rotina, que é importante, o limite de certo ponto, né, que é importante estar trabalhando essas questões de eu posso fazer, eu não posso fazer, como que eu vou agir, né? E para que tenha sentido, tem que ter sentido para o superdotado. Não pode ser qualquer explicação que vai conseguir fazer ele compreender determinada regra, né? E os fracassos, eles têm que entender que é preciso errar para aprender, e muitos não têm, por causa do perfeccionismo exacerbado, né? Tem essa grande dificuldade aí, né? Tipo, eu errei determinado desenho, eu não vou conseguir fazer, eu amassei, rasguei, não vou tentar de novo. Mas só como que a gente melhora o desenho? Desenhando, praticando, né? Eu mesma sei desenhar, mas não quer dizer que eu, desde quando era criança, eu desenhava perfeitamente. Não, hoje eu desenho. Até vocês podem ver que atrás de mim eu tenho 2 desenhos ali atrás, né? Isso aí eu fui desenvolvendo com o tempo, né? Com a prática, né? A gente vai melhorando a coordenação motora e com isso a gente vai alcançando a excelência no que a gente faz. E para o desenvolvimento da superdotação, existem variáveis limitadoras e potencializadoras. Dentro dos fatores limitadores estão psicossociais, que foi eu falei, baixa motivação, estilo de pensamento improdutivo, pensamentos negativos, baixo nível de resistência psíquica e habilidades sociais pobres, né? Então, se a criança não acredita em si mesma, é podada na escola, é podada em casa, né? Ela não vai desenvolver. Então, vai limitar aquele potencial, né? E a criança, às vezes, fala que, eu não sei, eu não quero fazer, eu não consigo, né? Essas são palavras que ajudam a não ser produtivo, né? A criança não vai acreditar nela mesma, e a gente precisa acreditar nela, no seu aluno. Sempre eu usei de palavras positivas para todos os alunos, com dificuldades, facilidades ou não. Parabéns, você consegue, olha, você acertou, né, determinada palavra, quando são os pequenos do primeiro ano, você conseguiu melhorar a sua letra, olha, e eles percebem, né? Eles têm que saber fazer uma autoavaliação deles mesmos. E com o tempo, de acordo com o que a gente vai conversando com eles vão começando a compreender, né? Tem muitos que têm pensamento negativo, tem muitas crianças que pensam em suicídio, né? Por conta que às vezes ninguém tá entendendo eles não estão sendo compreendidos, né? Eles têm muita resistência em algumas coisas e tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, com seus pares. Muitas vezes não tem, né, com quem se relacionar. Os pais não compreendem, a escola não compreende, né? E aquela criança fica ali, né? E às vezes tem adulto que passou por isso, né, na época da infância, e às vezes está aqui hoje prestando atenção, né? Nós podemos identificar adultos também que passaram por isso, né? Então, tem os fatores externos aleatórios, que são o acesso tardio ao conhecimento e a discrepância entre interesses e oportunidades. Então, eu, por exemplo, vou citar um exemplo, né? Crianças que começaram na escola com 7 anos, né? Que tiveram acesso com 7 anos, mas aí, né, ele desenvolveu uma facilidade, aprendeu e tal, mas só que ele poderia ter desenvolvido mais se ele tivesse começado na escola, na educação infantil, no prédio 4, prédio 5, o primeiro ano, né, que foi uma aula produtiva. Tudo isso interfere, né? Olha só, né, a importância da educação, que muitas vezes, né, o aluno é podado ali, não consegue ser desenvolvido, não é visto, está totalmente invisível aí, e tem esses fatores aí, né, que inibem, né, o desenvolvimento do talento, né? E aqui a gente pode entrar também, né, os interesses, a discrepância dos interesses e oportunidades. Às vezes a criança, ela tá na escola, mas ela gosta de falar de Mozart. Mas aí as crianças da idade dela nem sabem quem é o Mozart, mas ele gosta, né? E aí, o que a gente vai fazer? E aí chega lá, ninguém sabe falar do assunto dele, ele não vai conversar com ninguém, porque ninguém sabe falar, né? E aí tem essa dificuldade da habilidade social. Eu não sei conversar com outra coisa, porque eu gosto muito de Mozart, de Bach, Chopin, um exemplo, né? E aí tá lá no meio das crianças, que as crianças nem sabem falar direito ainda,
né? Então tem essa discrepância também, tem que ter essa atenção, né? Então os fatores, eles inibem muito isso, né? As oportunidades dentro e fora da escola. Por isso as crianças precisam ter essas oportunidades dentro da escola e fora dela, né? Porque dentro da escola precisa desenvolver os potenciais, em casa precisa desenvolver, precisa ter uma vazão, porque muitas vezes a escola não dá conta daquela criança, não acha uma escola apropriada para aquela criança, mas ela pode ter algumas atividades extracurriculares que pode estar ajudando nesse desenvolvimento. A criança por si só pode pesquisar, pode tentar aprender, pode reunir com outras crianças superdotadas, né? Hoje nós já temos grupos, temos clubes de aprendizagem, tem várias coisas que pode estar participando, né? E o processo de transformar o potencial em uma competência começa na primeira infância e pode se estender até a idade do ensino fundamental e médio, dependendo de cada área do talento. Com o tempo, as pessoas superdotadas devem assumir cada vez mais a responsabilidade por seu próprio desenvolvimento. Então, o que é importante? O processo, né, de transformar o potencial em uma competência. É porque aí o superdotado vai saber se virar sozinho, né? E isso é uma coisa, assim, que eu tenho comigo desde sempre, desde antes de eu estar estudando a respeito das habilidades de superdotação, eu sempre pensei, toda criança tem potencial de aprender e toda criança deve aprender a se desenvolver, né, para ter autonomia, né, saber desenvolver sozinha, saber buscar sozinho. Isso é extremamente importante, porque a gente não sabe até quando terá pai ou mãe, a gente não sabe até quando que vai saber fazer determinadas coisas, né? Muitas vezes a gente não pensa nisso, mas a gente tem que pensar, né? Por quê? Porque a criança, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se aquela criança vai ficar um dia sem mãe, um dia sem pai, mas ela precisa ter autonomia. E muitas vezes a escola poupa determinadas crianças, os pais poupam aquela criança, porque às vezes é meio estabanada, tem dificuldade, ou é muito acelerada, aí mas porque vai quebrar, aí porque eu não vou fazer isso, porque vai quebrar, vai machucar. Não, a criança tem que aprender a machucar. Se quebrar, quebrou, né? Tem que ter esse cuidado. Com o tempo, essa criança vai desenvolvendo essas habilidades e vai melhorando nessas questões. E o objetivo principal de chegar a esse nível de excelência é a ruptura com as limitações de um conhecimento determinado e o desenvolvimento de uma visão pessoal distinta dos outros, ou em um nicho criativo único. Esta saída do coletivo pode significar uma maior confiança na intuição desenvolvida como resultado de uma profunda imersão em área e a orientação de mentores, que podem ser pais, professores, quanto a valores e gostos relacionados com a geração do trabalho criativo. Ao mesmo tempo, desafiar as normas estabelecidas ou verdades de uma área pode ser desalentador psicologicamente. Não só se corre o risco de perder amigos e colegas, mas não se tem certeza alguma de que novas ideias funcionarão como previsto, né? Então, muitas vezes essas crianças são questionadoras, né? Elas desafiam regras, desafiam leis, né? Elas vão bater boca, às vezes, com o professor, às vezes ela sabe mais que o professor, né? E tudo isso aí pode estar atrapalhando o desenvolvimento, porque ninguém vai querer ser amigo daquela criança, ninguém vai querer lidar com aquela criança, né? Mas ela tem um potencial de excelência, é um potencial mais alto, então tem que saber ela lidar, né, com esse local que ela está, e a escola lidar, e os pais também. Então as pessoas talentosas, elas devem transmitir confiança em suas ações para inspirar confiança nos outros, também devem manejar habilmente a autocrítica e a crítica dos outros, seja ela construtiva ou destrutiva. Então essa é uma parte muito importante, porque o superdotado, muitas vezes, ele sofre bullying. Ele sofre bullying porque ele é inteligente, ele sabe as respostas. Os que demonstram, né, mais essa facilidade, ou ele chega na escola contando que assistiu o Globo Repórter e viu uma matéria, e quando vê, ele conta, a professora fala para ele algo ao contrário e todo mundo ri dele. E aí ele se fecha, se torna introspectivo, porque a hora que ele for falar alguma coisa, todo mundo vai rir, porque ninguém entende ele. Aí ele acha que tá falando uma asneira, mas ele tá falando algo de nível muito mais elevado, né? Então essa criança, esse adolescente, esse adulto tem que trabalhar essa autocrítica. O autoconhecimento na superdotação é a parte chave do desenvolvimento. A criança se conhecendo, o adulto se conhecendo, né? O adolescente se conhecendo, ele vai saber lidar mais, porque às vezes ele vai ser criticado, mas ele tem que sair dessa bem.
Ele vai ter crítica construtiva? Vai. Ele vai ter crítica destrutiva? Ele vai também, né? Então, ele tem que saber crescer. Ele tem que saber desenvolver. Não, eu vou saber. Eu vou saber me desenvolver, eu vou saber sair dessa, né? Então, aqueles que buscam chegar à excelência canalizam sabedoria. Investem em habilidades sociais, sabem escutar pessoas que possuem algum conhecimento e ou experiência e confiam em sua intuição para gerar novas e melhores ideias. Então, muitas vezes, o superdotado, ele canaliza tudo que ele tem. E muitas vezes, o que ele canaliza, os talentos dele são tão podados que vira ansiedade, vira pânico, vira explosões, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes... tem pessoas fazendo essas coisas e não estão percebendo, não tem aquele entendimento. Então, por isso a importância de prestar atenção em como nós agimos e como nós vamos lidar com nossos alunos, né? Então, isso é muito importante, porque essas pessoas, eles têm a necessidade de aparecer, eles têm a necessidade de mostrar os talentos dele, de estar mostrando conhecimento, passando conhecimento. Não é porque eles querem ocupar altos cargos, não é porque eles querem ocupar o seu lugar do seu trabalho, não. É porque eles gostam de estudar, eles gostam de saber, eles gostam de saber o porquê das coisas, né? Então, e essa parte da intuição é algo muito importante, porque muitas vezes os superdotados duvidam da sua intuição, né? Porque às vezes eles desconfiam de determinadas pessoas e às vezes dá uma chance, porque a empatia deles é muito alta, né? A empatia é muito, assim, é muito grande, né? E às vezes dá uma chance e às vezes acaba se prejudicando por conta disso, né? Então, tem que confiar na intuição para gerar ideia, para criar. O superdotado tem essa necessidade gigantesca de estar criando, de estar inventando, de estar inovando, né? Então, é extremamente importante isso, né? E eu espero que vocês tenham compreendido aí sobre a live, esse texto excelente, que é um resumão aqui de vários autores, né? Tem as referências, tem um site da Patrícia aqui. Se vocês colocarem site da Patrícia Nelman no Google, vocês vão achar, né? Tem vários decretos, tem a Política Nacional da Educação Especial, tem umas excelentes referências aqui, tá? Deixa eu ver aqui se tem os comentários. Eu vi que foi subindo uns aqui. Deixa eu ver. Teve alguém que falou para eu falar um pouco sobre aceleração. Na questão da aceleração, né, ela é um pouco assim, vai depender muito de cada criança, de cada adolescente. Vai depender muito, vai variar. Se a criança tem maturidade para estar passando de ano, né, de modificar aquela série, né? Se ela quer, se os pais querem, se a escola acha necessário. Então, é uma parte que tem que ser decidida em conjunto e a criança tem que fazer parte. Ela tem que fazer parte, né? Não pode ser uma coisa, o meu filho, ele sabe mais que todos e ele tem que passar de sala, mas ele tá super bem ali na sala, mesmo ele sabendo mais que os outros, né? Então, é importante, né, a criança fazer parte, né? A criança ter essa autonomia também, né? Deixa eu ver aqui. Tem um outro comentário. Se alguém tiver alguma pergunta, se eu souber eu respondo, se eu não souber eu pesquiso, porque a gente não sabe tudo, mas a gente tem constante aprendizado. O Felipe colocou que já viveu na USP uma situação, né? Inclusive o grupo de superdotados, de quem dá carteirada acadêmica, mas ler artigo científico e praticar empatia, que é bom nada. É verdade, Felipe. Né? Aí tem a Tati. Quem mais tá aí online? Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês entenderam? Né? Como foi aí para vocês? Foi de bom conteúdo? Gostaram? Tem mais alguma pergunta? Vou esperar um pouquinho para ver se tem algum delay, para ver se tem alguma pergunta. Compartilhe esse vídeo, né? Quem estiver assistindo aí depois do horário, né, pode estar compartilhando, passando para o pessoal que não tem conhecimento nessa área. Deixa eu ver aí, tá? A Dani, o Felipe, a Tati, a Devi, a Solange, o Álvaro, Instituto Cavalcante, a Júlia Mendes, Marcele, o Samir, a Adriana, a Renata, a Cristina Lasmar tá participando.
Tem avaliação neuropsicológica e a criança quer, mas a escola resiste. Não entendi, Instituto Cavalcante. Depois você manda para mim com mais detalhes. A Dêvia falou que foi excelente. Obrigada, Dêvia. A Solange perdeu. Solange, nós temos que fazer aí uma live juntas. Solange é minha prima, gente. Então tá bom, pessoal. O Felipe colocou que adorou e a Solange falou que vai ver, o Samir, e a Dêvia falou que acrescentou muito para ela. Então, pessoal, eu vou terminando aqui para a live não ficar muito longa. E no decorrer desses dias nós vamos ter lives todos os dias, né, sobre a superdotação. Cada dia um tema mais aprofundado. Hoje eu iniciei falando a respeito da superdotação de vários autores, mas nós vamos ter vários convidados especiais aí no decorrer da semana, tá bom? Espero vocês aí nas próximas lives. Acompanhe o meu trabalho aí no meu Instagram, no meu Multitelier também, que tem várias atividades lá para as crianças, para adolescentes, né? Quem quiser estar participando também no meu Instagram, me sigam lá. Também tem meu canal do YouTube, tem o Tatiane Oliveira, que é meu pessoal, mas tem várias coisas lá dos meus instrumentos, várias aulas, e também tem do Multitelier, que tá tendo várias experiências lá também, tá bom? Obrigada pela participação de vocês, tá? Um beijão e até a próxima.